Continuação. Ô gente, chega de falar de eixo, não é verdade? Tá na hora de falarmos sobre rolamentos. E eu quero ter certeza, e essa vai ser a terceira vez que eu vou falar sobre isso, que vocês escolheram todos os rolamentos com o mesmo diâmetro. E para vocês chegarem nessa conclusão, vocês devem ter feito os cálculos nas regiões de todos os eixos e determinaram que o maior rolamento vai ser usado para todos os eixos. Tá legal? Inclusive, nessa própria vista dessa figura, a gente percebe que os rolamentos, além de estarem alinhados, como era a nossa premissa inicial, tem uma indicação de que eles têm o mesmo diâmetro por causa do formato que eles têm dentro da carcaça da nossa caixa de redução. Daí, turma, eu vou agora abrir o modelo 3D para que a gente possa fazer uma rápida apreciação sobre essa caixa. Olha só, eu vou abrir aqui a hierarquia dos desenhos, não é? Apagar todo mundo e abrir somente a caixa. Ela está aqui, ó, nesses dois elementos. Então vocês vão conseguir perceber claramente que, quando a gente analisa a carcaça das engrenagens, vocês vão perceber que a sede é feita para que possa acomodar rolamentos que tenham exatamente o mesmo tamanho. Olha só, vocês conseguem entender isso? Então a gente consegue analisar perfeitamente tanto a parte de cima quanto a parte de baixo dessa carcaça e nós vamos conseguir fazer essas constatações. Eu pretendo voltar nesse mesmo tema em breve, né? Mas eu já vou te mostrar aqui, vocês conseguem perceber e identificar quais são os rolamentos utilizados, né? Então, vocês conseguem perceber aqui que é DIN 625, são rolamentos da SKF do tipo 6006. E aí, brevemente, durante essa aula, eu vou explicar para vocês quais são esses significados, não é? E eu estou aqui habilitando para que vocês possam perceber que os rolamentos são todos iguais. Olha só, são todos da mesma especificação. Então, na hora que eu habilito aqui a caixa, né, vocês conseguem perceber que todos estão com seus respectivos anéis externos fixados, obviamente, na carcaça do redutor. Tá legal? Então, é bem interessante que a gente, de novo, partiu dessa premissa, né? Tô com uma dificuldade aqui terrível, agora foi. É porque é muito difícil para mim, turma, vocês têm que me desculpar, mas falar e mexer no computador ao mesmo tempo, a pecinha aqui, né, que opera o sistema, tem muita dificuldade. Ainda mais quando começa a rodar, né? Até uma hipnose aqui coletiva. Pois bem, vamos voltar então para o nosso PowerPoint para que eu possa dar continuidade às explicações. Imagina se chega alguém aqui nessa hora da aula, ó, parece até um carrinho, né? Nossa, que bobajada. Vamos lá. Então, gente, no meu caso, eu estou partindo do pressuposto que ao fazer o dimensionamento para todos os eixos, eu constatei que o diâmetro interno do anel do rolamento é de 40 milímetros. E óbvio que esse diâmetro da seção do eixo na região dos rolamentos foi adotado para todos os eixos para que a gente tivesse o mesmo rolamento para todo mundo. Então eu deixei anotado aí na tela quais são as premissas para a seleção dos rolamentos. Eu vou usar o manual da SKF porque eu estou bem acostumado a fazer especificação de rolamentos através dele. Mas vocês não só podem, como devem, consultar quaisquer catálogos de rolamentos que vocês se sintam confortáveis. E aí cabe dizer uma coisa importante do ponto de vista de rolamentos, porque vocês podem ver que eu estou gravando essa aula agora no segundo semestre de 2020. Então nessa data eu ainda não havia conseguido terminar o material para o curso de rolamentos que eu estou montando. Então deixa eu te mostrar o que eu tenho pronto até esse momento. Cá está o meu canal no YouTube. Se vocês selecionarem aqui na playlist de projetos mecânicos assistidos por computador do primeiro semestre de 2020, então deve estar um pouquinho aqui mais para a direita. Quando eu clico nas playlists, na verdade eu consigo acessar. E aí eu vou procurar e tentar encontrar, né? No meu próprio canal eu não consegui encontrar alguma coisa, vai ser bem complicado, né? Basta eu clicar aqui, ó, em Created Playlists. E aí eu vou conseguir encontrar essa playlist nesse semestre, né? Aqui, ó, dia 16 de novembro de 2020. Nessa playlist vocês vão encontrar a partir daqui, ó, que na verdade é a playlist do projeto do semestre passado. Vocês vão encontrar aqui as aulas de rolamentos apresentadas a partir deste ponto. Notem, por favor, que nesse atual momento eu tenho somente 6 aulas disponíveis sobre o assunto bancais de rolamento. Então, por favor, entenda que dependendo de quando você estiver assistindo esse vídeo, é bem provável que eu já tenha progredido no curso. Então, a tendência é que o próprio curso de rolamentos esteja na playlist de projetos do semestre específico que você estiver cursando. Tá legal? Então, eu vou voltar agora para o PowerPoint. Ô, gente, caso vocês optem em fazer a seleção dos rolamentos através do catálogo da SKF, eu vou ter que te recomendar que você baixe o catálogo geral de rolamentos em PDF dessa empresa. Olha aí, basta você clicar aqui, ó, no browser e digitar catálogo geral de rolamentos SKF PDF, que o próprio sistema vai te direcionar para o site da SKF, onde você pode fazer o download desse catálogo. Vocês vão perceber que o catálogo tem aí 1.382 páginas e eu recomendo que você faça a leitura dos tópicos principais porque tem muita informação legal aí que vai contribuir com sua formação.
E eu acredito que, na verdade, o ideal seria você fazer a leitura e estudar o conteúdo que a SKF tem online, porque, obviamente, ele vai ser mais atualizado. E também, dependendo da data que você estiver vendo esse vídeo, pode ser que até a própria SKF nem disponibilize mais esse catálogo em PDF. Olha só, se vocês entrarem no site da SKF, obviamente você pode entrar no site em português, né? Basta que vocês cliquem aqui em Products, Rolling Bearings e você selecionar aqui para visualizar a página de rolamentos. É claro, também dependendo da época, ou seja, do momento que você estiver consultando esse vídeo, pode ser que a própria fabricante tenha mudado o aspecto do seu próprio site. E aí, turma, eu gosto de ter esses catálogos e manuais em PDF para minha referência caso eu esteja offline, mesmo sabendo que eu corro o risco de não ter os dados mais atualizados. Só que pensa aqui comigo, vamos supor que você está no avião, fazendo uma viagem longa e ao invés de assistir, por exemplo, Esqueceram de Mim na tela do avião, você saca seu catálogo de rolamentos em PDF e acaba aprimorando o seu conhecimento técnico. E aí, turma, eu vou ser muito prático e objetivo nessa videoaula. Eu não vou te explicar os detalhes técnicos, os conceitos, eu só quero que vocês entendam que eu estou aqui para especificar os rolamentos e calcular as respectivas vidas úteis deles. E é óbvio que, como nós vamos usar rolamentos iguais, quando eu especificar um dos rolamentos, todos os outros serão iguais. E a especificação vai ser feita através do rolamento maior, né? Aquele que sofre a maior carga. Só que a vida útil dos rolamentos depende demais das suas condições operacionais. E a gente sabe que cada um dos eixos nós temos solicitações diferentes. Então vocês não só podem, como devem, fazer o cálculo da vida útil de todos os rolamentos e deixar isso aí especificado no seu memorial de cálculo. Ô turma, ao consultarem um catálogo de rolamentos, ou até mesmo quando o meu curso de rolamentos estiver pronto, vocês vão perceber a quantidade de tipos de rolamentos existentes. E aí, quando vocês tiverem que escolher na vida real, eu recomendo demais que vocês usem essa matriz que é proposta pelo próprio fabricante. Vocês estão vendo essa matriz apresentada aqui através de uma figura, mas eu vou te mostrar tanto no catálogo de rolamentos, quanto atualmente no site onde essa matriz se encontra. Olha aí, aqui no site vocês vão clicar mais uma vez em Products, Rolling Bearings, que a gente já está aqui. Vocês vão selecionar Principles of Rolling Bearing Selection. Depois vocês podem clicar aqui em Bearing Selection Process. Daí você clica aqui em Bearing Type and Arrangement. Daí você vai passar aqui para o passo 2, né, que é o Step 2, e vai clicar aqui no Matrix 1. E aí você vai conseguir ter acesso ao PDF, que é o mesmo PDF que eu tirei uma foto e coloquei na minha apresentação em PowerPoint. Agora, turma, eu sei que vocês estão acostumados comigo e sabem que eu gosto de usar metáforas para apresentar alguns conceitos. Então, a seleção de rolamentos através dessa matriz é igualzinho se você estivesse planejando suas férias e fosse escolher um hotel para sua viagem. Aqui nas colunas aparecem todos os parâmetros do seu interesse. Por exemplo, se tem piscina, se tem academia, se tem colchão, se tem estacionamento e assim por diante. Agora, aqui nas linhas constam quais são os hotéis disponíveis. Então, através dessa classificação que é apresentada aqui no canto esquerdo superior, vocês vão perceber que se aquele rolamento, ou no caso aquele hotel, for excelente em algum quesito, ele vai ter 3 sinais de mais. Agora, se ele for pobre naquele quesito, vai ter um sinal de negativo. Então é isso aí, é o mesmo esquema de você consultar um site especializado em viagens que te oferece uma matriz de disponibilidades. E como eu disse que meu objetivo aqui não é explicar cada um dos itens, eu vou direto ao ponto. Para nossa aplicação, os rolamentos rígidos de uma carreira de esfera serão suficientes para suportar as condições operacionais do nosso projeto. Então o que eu vou fazer é voltar para o catálogo em PDF. Tomás, se vocês forem lá para o final do catálogo, cuidado para não ficar tonto aí, tá? Vocês vão encontrar um índice de produtos e esse índice ele é apresentado tanto em forma alfabética como em ordem numérica. Então eu sei que em termos de designação de rolamentos, a série para rolamentos rígidos de esferas é a série 60 em diante. Vocês vão perceber aqui, ó, tá vendo? Ó, 60 rolamentos rígidos de uma carreira de esferas. E assim por diante. Vocês vão encontrar diversas possibilidades para rolamentos rígidos de uma carreira de esferas. Então, para simplificar, eu vou utilizar a série 60. E eu insisto que você precisa se aprofundar aí nessa questão de conhecimento geral de rolamentos, bem como no processo de seleção desses importantes componentes estruturais. Dessa forma, fica mais uma vez a recomendação de que vocês usem as metodologias ativas e se aprofundem nesse tema. Ô turma, de acordo com o sistema básico de designação de rolamentos, como o nosso rolamento tem diâmetro interno 40 milímetros, basta que a gente divida o diâmetro interno por 5 e a gente vai obter o valor de 0,9. Dessa maneira, o nosso rolamento vai ser o 6009. Vou trazer aqui para que a gente possa fazer a visualização dos rolamentos do projeto original. Vocês vão perceber que a projetista ou o projetista selecionou o rolamento 6006, portanto é um rolamento rígido de esferas de uma carreira com diâmetro 0,6 vezes 5. Então agora o que eu vou fazer é consultar o catálogo interativo do fabricante, que ele é disponibilizado online. Então basta que você clique aqui em qualquer parte dos produtos de rolamentos, por exemplo, na própria barra de pesquisas e digite 6009.
Então eu vou selecionar aqui o 6009, que é o rolamento que eu estou interessado, e aí, ao clicar aqui nos produtos, quando eu clico com o botão esquerdo, ele me pergunta se eu quero visualizar o produto, visualizar a categoria do produto ou até mesmo calcular esse produto. E é exatamente essa opção que eu vou selecionar, de utilizar o aplicativo do fabricante. Entenda, por favor, que depois de ter feito a seleção dos rolamentos, eu vou usar os dados do eixo de entrada e calcular a vida desses dois rolamentos do eixo de entrada. Ao tomarem conhecimento desse processo, vocês podem replicar o cálculo para os outros rolamentos dos outros eixos. Só que antes de eu voltar para o PowerPoint e pegar os dados oriundos de etapas passadas, eu vou pedir para vocês retornarem aqui, porque nesse aplicativo ele dá a opção de você fazer os cálculos para um rolamento montado isoladamente, como é o caso desse aqui, ou basta que você clique aqui nessa opção 1 ou 2 e ele vai perguntar se você quer cancelar o projeto sem problema nenhum, para que você possa ter a opção de selecionar dois rolamentos montados em um eixo. Essa é a opção que a gente vai escolher daqui a pouquinho. Beleza? Então vamos voltar lá no PowerPoint rapidamente. Olha só, essas são as forças e rotações dos rolamentos montados no eixo de entrada. Obviamente, cada estudante terá seus próprios dados e você deve ter muito cuidado ao introduzi-los no programa de cálculo. Percebam, por favor, que essas informações são oriundas de cálculos feitos previamente. Então, essas daqui são as informações do rolamento B e essas daqui são as informações do rolamento A. Então, agora que eu tenho conhecimento desses dados de novo, eu vou utilizá-los nesse aplicativo. Agora eu vou escolher a opção de dois rolamentos montados em um eixo e aí, ao clicar nessa opção, o site oferece essa tela onde eu posso entrar com os dados. Ambos os rolamentos do nosso projeto são 6009, então é só colocar essa informação aqui no campo de designação. Olha só, vou digitar aqui, ó, 6009 nesse campo de designação e 6009 nesse outro campo de designação aqui da direita. Daí o programa já fez uma consulta ao banco de dados deles e eu vou selecionar que o rolamento da esquerda é 6009 e o rolamento da direita também é 6009 e clicar para avançar para o próximo passo. Daí, turma, como eu estou no site dos Estados Unidos do fabricante, eu vou clicar aqui e trocar para o sistema métrico de unidades, assim fica mais fácil da gente trabalhar. O aplicativo me dá a opção de escolher qual que é o rolamento bloqueado, se é o da esquerda ou da direita, ou se não tem força axial nos seus eixos. No meu caso, como já foi previamente discutido, o rolamento bloqueado deve ser o rolamento da esquerda. Outra coisa importante, se eu descer aqui um pouquinho mais, vocês vão perceber que ao clicar nessa opção aqui, o programa me mostra qual que é o sistema de coordenadas utilizado. Então, X e Y são direções radiais, enquanto que a direção Z é uma direção axial. É muito importante que vocês tenham essa consciência. Pois bem, então o que eu vou fazer agora é introduzir a distância entre rolamentos, que no meu caso é de 150 milímetros. Legal demais. Vamos começar agora a introduzir os valores das forças atuantes. Como o rolamento da esquerda está posicionado em x igual a 0, y igual a 0 e z igual a 0, o programa está me perguntando agora quais são as forças em x e em y, que são as forças radiais, e obviamente quais são as forças axiais. Obviamente eu posso colocar a resultante radial em um dos campos ou colocar suas parcelas, tanto no plano horizontal quanto no plano vertical. Obviamente o sistema vai fazer uma resultante, igual a gente fez, entre essas duas forças aqui, porque elas são resultantes radiais. Então, como no meu caso a força radial é de 543,65 newtons, eu vou colocar aqui que em kilonewtons esse valor dá aproximadamente 0,55. Notem que eu infelizmente tenho que usar como separador decimal o ponto, porque o programa está definido dessa forma. A gente tinha calculado que a força axial era de 769,79 newtons, o que dá aproximadamente 0,77 kilonewtons. A gente sabe que a rotação do nosso eixo de entrada, ou na verdade do meu eixo de entrada, é de 1640 RPM. E aí eu chamo a atenção de vocês que eu não tenho algumas das informações necessárias, como por exemplo, quais são as temperaturas do anel interno e do anel externo dos meus rolamentos. Então esses campos eu vou deixar com os valores que já vieram no próprio aplicativo. Agora o que eu vou fazer, turma, é inserir a força no rolamento 2. Então basta eu clicar aqui em mais. Na verdade eu falei rolamento 2, eu deveria ter falado rolamento B, que é o rolamento da direita. E aí eu sei que esse rolamento está posicionado numa cota Z, prestem atenção, de 150 milímetros. E daí basta eu adicionar as forças atuantes no rolamento B. A gente sabe que a força radial resultante é por volta de 0,98 kilonewtons. E aí, turma, bastaria que vocês adicionassem outros casos de carga para que o seu rolamento, ou na verdade para que o seu sistema, o seu aplicativo pudesse contemplar e fazer os cálculos respectivos dos seus rolamentos. Então, quando eu clicar aqui em Calculate, o programa vai fazer uma série de cálculos para mim. Vamos dar uma olhadinha quais são esses cálculos. Vocês vão perceber aqui que ele mostra quais são as seleções dos rolamentos, daí qual que é a carga mínima, qual que é a viscosidade da graxa,
qual é a relação C sobre P para cada um dos rolamentos, fala aqui qual que é a vida da graxa e o intervalo de lubrificação. Ele mostra aqui nesse campo uma rotação de referência ajustada. Também ele mostra qual que é o coeficiente de segurança estático para ambos os rolamentos. Vocês vão perceber aqui que no nosso caso, os coeficientes de segurança são bastante altos, porque a gente selecionou os rolamentos maiores do que os rolamentos que esse eixo de entrada precisava. E aí, o mais importante aqui pra gente é justamente a vida em fadiga, medida em horas, desses dois rolamentos. Vocês vão perceber que em ambos os casos, a vida deu maior do que 100 mil horas de uso. Eventualmente no projeto de vocês pode ser que essas vidas deem diferentes e idealmente as durabilidades não precisam ser tão altas. Mas de novo, eu comentei com vocês que o objetivo dessa aula não é explicar os conceitos, muito menos fazer alguma discussão conceitual. Eu quero só interpretar os resultados. Então vocês vão fazer esse mesmo processo para todos os rolamentos de todos os eixos de transmissão de potência. E aí mais ou menos a gente já cumpriu o que nós pretendíamos, que era selecionar os rolamentos e calcular as vidas úteis. Então, turma, de novo, o ponto interessante é que no meu caso eu já sabia que a vida seria muito alta porque eu escolhi um rolamento bem superior. E eu digo isso porque a gente se baseou no diâmetro do rolamento de um outro eixo. Agora o que eu quero mostrar para vocês é como interpretarem esse resultado em termos de durabilidade do rolamento. Por isso eu vou recorrer a uma tabela muito legal que está tanto no catálogo online como no próprio PDF. No catálogo em PDF, essa tabela está na página 83. Vamos dar uma olhadinha aqui agora. Obviamente é a página 83 do manual, entretanto aqui nesse PDF, basta que você digite aqui 87 e ele vai te levar para essa tabela 9 dessa seção. Preste atenção, por favor, que tem muita tabela nesse manual, ou na verdade nesse catálogo, então tem várias tabelas 9. Essa é a tabela 9 dessa seção do manual, tá? Então no nosso caso, os rolamentos são utilizados para transmissões de engrenagens para finalidades em geral, o que recomendaria uma vida útil entre 10 mil e 25 mil horas. No nosso caso, a vida estimada desses rolamentos, desse eixo de entrada, deu acima de 100 mil horas. Agora, se vocês quiserem achar essa mesma tabela no site do fabricante, basta vocês clicarem nesse caminho aqui, ó, Products, Rolling Bearings, Principles of Rolling Bearing Selection, Bearing Selection Process, selecionar aqui Bearing Size, aí você seleciona essa opção aqui, ó, Size Selection Based on Rating Life, que está aqui na direita, e clicar aqui em Bearing Rating Life. Daí quando você seleciona aqui Bearing Rating Life, você vai ter essa opção de clicar What is a Rating Life and why use it? E aí basta você escolher a tabela 1 que você vai achar essa mesma tabela que eu te apresentei aqui, obviamente só num formato um pouquinho diferente. Agora, vocês podem inclusive perceber que essa tabela que eu estou mostrando para vocês aqui, que está no site do fabricante, tem até uma informação um pouquinho diferente, porque ela tem outras opções. Porque justamente fica muito mais fácil para o fabricante atualizar o material deles online do que atualizar todo o material que já foi inclusive impresso. Claro, fazer um PDF não é tão difícil, mas eu acho que eles têm a tendência de descontinuar os manuais em PDF. Pelo menos essa é a minha percepção, mas eu não tenho nenhum tipo de informação a respeito disso. De todas as formas, eu tenho certeza absoluta que os manuais ou os catálogos impressos serão descontinuados. Se é que já não foram, né? Então vamos voltar para o PowerPoint para que eu possa encerrar essa parte da aula. Olha aí, vocês percebem que aqui nessa versão em PDF só tinha maior que 100 mil horas e já no catálogo geral aparece aqui o valor até entre 100 mil e 200 mil horas? Então, é um pequeno detalhe, mas pode ser que outras opções tenham sido atualizadas. Por isso que é sempre importante consultar o catálogo online. Legal demais, vamos lá. Ô, gente, uma coisa que eu esqueci de mostrar para vocês, voltando aqui no aplicativo, é que à medida que vocês vão colocando as forças, o próprio aplicativo vai mostrando para vocês aqui qual é a posição, direção, sentido dessas próprias forças. E aí eu havia esquecido de comentar com vocês um ponto bastante importante sobre as dimensões do rolamento, né? Então, se vocês voltarem aqui no próprio site da SKF, basta a gente procurar de novo o rolamento 6009 para que vocês possam encontrar algumas informações dimensionais bastante importantes. Basta vocês clicarem aqui na foto e pedir para visualizarem o produto. Daí você tem aqui uma página exclusiva para o rolamento 6009. Vocês têm uma série de informações, como vocês podem fazer o download do modelo 3D, vocês podem pegar uma especificação técnica em PDF, então basta que vocês explorem aqui. No meu caso, o que eu estou interessado é em ter as dimensões, principalmente porque agora a gente tem a largura oficial do nosso rolamento, que no meu caso é de 16 milímetros. Então eu recomendo mais uma vez que vocês possam fazer visitas constantes ao catálogo geral de rolamentos para que vocês possam ter familiaridade com esses componentes estruturais que são importantíssimos. Você percebe que você pode vir aqui, ó, e ficar brincando, olha que legal. Pode ficar rodando o rolamento aqui, você tem uma série de recursos interessantíssimos, né, que os fabricantes fornecem para vocês. Tá legal? Então vamos voltar lá para o nosso PowerPoint só para que eu possa literalmente encerrar aqui nossa aula.
Olha aí, então esse é o resumo para os rolamentos que são utilizados no nosso sistema de transmissão de potência. Com os dados disponíveis para o eixo de entrada, a gente conclui que, no meu caso, eu tenho uma vida superior a 100 mil horas, que no caso, lá no aplicativo, a vida retornada foi de 2,5 vezes 10 a quinta horas. E aí é importantíssimo vocês fazerem uma comparação com a tabela de valores recomendados em termos de durabilidade para dizer se a sua especificação foi correta. E aí, turma, eu faço uma ressalva que eu já tinha feito na aula passada, que é o seguinte: agora que você tem a largura do rolamento, seria interessante que você voltasse nos seus cálculos de eixo e verificasse se essa largura de 16 milímetros não vai influenciar em absolutamente nada nos seus cálculos feitos anteriormente. Eu acredito que você não vai ter nenhum tipo de problema, tá legal? Então, finalmente, terminamos aqui o passo número 5. Na próxima aula eu vou avançar para o passo 6, onde eu farei a especificação das fixações de todos os elementos montados. Até daqui a pouco, valeu!